Glórias a Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Vamos continuar falando a respeito dos mistérios contidos nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada aqui no livro de Gênesis, a partir do versículo de número 3 a seguir, que diz: E disse Deus, seja luz, e a luz veio a ser. Glórias a Deus. O interessante de nós notarmos é que a conjugação do verbo ela está tanto como no passado, como no presente e como no futuro. Isto é incrível, os verbos bíblicos, porque deixa normalmente o que é dito, o que foi dito no passado, como algo também que pode ser presente e que pode também ser futuro. Porque quando Moisés ele escreve aí a palavra vaiomer, que pode ser interpretado aqui como e disse no passado, por causa de um vav conjuntivo, que significa um e depois o verbo yomer, que no caso ele fica futuro. Quando esse tem um sinalzinho ali, o yod, ele juntamente com o vav conjuntivo, que significa um e, ele juntando com este verbo no futuro, e também ele pode ficar no presente, que é, ali está escrito o omer, né? Então, este verbo, normalmente, as conjugações dos verbos, da qual está escrito na palavra do Senhor, a maioria do que o Senhor falou no passado pode ser interpretado como uma coisa que aconteceu, mas uma coisa que está acontecendo e uma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E isso em quase todos os verbos que é descrito. Sei que existe aí uma interpretação, né? Pode ser até mesmo pessoal, e não era necessário muitas vezes falar disso, mas somente para nós compreendermos que a Bíblia Sagrada ela é um livro que não é de uma história de coisas que se passaram, mas é uma coisa presente realmente, porque os verbos eles se fazem no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Isso é interessante, por quê? Porque aqui o Senhor ele está falando, e algo que eu gostaria de deixar para o conhecimento a respeito do conhecimento dos rabinos antigos, por exemplo. Aí a pessoa vai falar, não, mas o que tem a ver rabinos, né? O povo judeu que nem acredita em Jesus, que estão esperando o Messias deles ainda e tudo mais. Porém, interprete, entenda bem. A Bíblia em Romanos, no capítulo de número 9, 10 e 11, fala a respeito do passado, do futuro e do presente do povo de Israel. E quando a palavra de Deus ela fala ali que a eles pertencem os escritos, né, os testamentos, as alianças, os pactos, a eles pertencem os profetas, né, a eles pertencem a promessas e tudo mais, até mesmo Cristo segundo a carne. A palavra de Deus ela está falando que a eles também pertencem as interpretações, e quando nós vamos ver que antigamente existiam rabinos sérios, né, que realmente esperavam o Cristo, e antes de Cristo, muitas das profecias do que nós conhecemos no livro de Isaías, que nós conhecemos que os próprios cristãos, os evangélicos, né, os cristãos, eles interpretam, né, tanto no livro da lei, que é os 5 primeiros livros de Moisés, chamado de Pentateuco, como também nos livros dos profetas e os escritos, que falam a respeito de profecias, né, apontando para a pessoa do ungido de Deus, né, aquele que é um utensílio nas mãos do Todo-Poderoso, né, o que se faria um homem limitado no meio do povo, e assim seria o seu nome, né, Emmanuel, que significa
Deus está conosco, né? Deus conosco. Por quê? Porque Deus estaria conosco, né? E está conosco hoje por intermédio do seu Espírito. Então, quando nós vemos que estes rabinos, por exemplo, muitos deles, eles deixaram escritos aquilo que é chamado de Targumim, né? Interpretações da língua aramaica, que é uma língua irmã da língua hebraica, né? O povo judeu passou a adotar, né, por um idioma seus a partir do cativeiro da Babilônia, ali no século, entre o século VII, desde a época de Nabucodonosor antes de Cristo, quando eles foram levados em 3 deportações para a terra da Babilônia. Quando então, ali eles começaram também, os estudiosos, escribas e tudo mais, rabinos, né, que são mestres aí das escrituras e tudo mais, da letra, eles começaram a interpretar versículos, passagens, contextos e fazer muitas comentários, analogias e semelhanças de textos com a pessoa do futuro Cristo que viria, que nós sabemos que é o Senhor Jesus. Quando nós podemos analisar que muitos destes textos, né, quando o nome que para nós no português nós chamamos, por exemplo, na nossa Bíblia está escrito Senhor, toda em maiúsculo, né? O S, o E, o N, o H, o O, o R, está escrito Senhor tudo em maiúsculo, mas normalmente nós chamamos de Jeová, porque ali está o nome de Deus, né? Então, muitas das vezes, os rabinos, eles trocavam, né, este nome, Jeová, e eles, em aramaico, eles colocavam o nome de Memra, que significa o dizer de Deus, ou o falar de Deus. Então, eles associavam o próprio verbo, a própria palavra de Deus, aquilo que Deus ele falava, ou por intermédio daquilo que Deus agia, quem a pessoa por detrás do que Deus Jeová falava e agia, ou seja, o Memra, né, a palavra, o dizer de Deus, né? Então, quando nós vemos que aqui a palavra ela está dizendo e disse, tanto no passado como no presente e também como no futuro. E esse que está dizendo é Deus. E ele está dizendo Yehi ora, ou seja, é imperativo. É imperativo porque é uma ordem. Então, nós podemos analisar que aqui o Senhor, ele não está criando a luz, mas ele está dando uma ordem para que determinado lugar, determinado ambiente, alguma coisa que está fora de ordem, alguma coisa que está ali de uma forma não concluída, segundo o pensamento, o propósito, a ideia daquilo que Deus ele quer manifestar, então ele, por uma ordem imperativa, por intermédio do seu poder de dizer e da pessoa que está falando, que é a pessoa de Deus, e o seu agente criativo, que é a sua palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo, eles estão ali unânimes no pensamento da criação e eles estão ali com a ideia de trazer algo à existência, ali sobre determinado algo. E aquilo nós podemos contemplar que a luz, por exemplo, não é uma luz do sol, não é a luz dos astros, não é a luz daquilo que vai ser ainda criado no quarto dia. Mas esta luz é uma luz especial. Esta luz é a luz do ungido, né? A luz daquele que é separado, porque ungido é aquele que é separado. Quando a palavra de Deus ela fala que os sacerdotes eles também eram chamados de Messias no Antigo Testamento, de Meshirim, de ungidos, ou seja, aqueles que eram ungidos. Ou seja, o profeta ungia outros profetas. O profeta ungia sacerdotes. O profeta ungia reis. E esses que eram ungidos também eram chamados de Meshirim ou Mashiach. Então, e não somente pessoas eram chamados de Messias, como utensílios também eram separados, ou seja, porque eles eram ungidos ou consagrados.
Então, aí a palavra está. Ungido vem da palavra machar, que significa estar ungido, separado, né? Com um óleo, um azeite. Nós sabemos a utilidade que tinha sobre o óleo, o azeite antigamente, que ele era muito útil, muito demais, né? Quem tinha em muita abundância, né, era pessoas assim, digamos, prósperas, porque não tinha eletricidade, então era necessário sempre ter uma lamparina com óleo, com azeite. O óleo e o azeite ele servia também para desenferrujar ferramentas. O óleo e o azeite ele também servia para ungir, nesse sentido de separação para coisas sagradas, né, para consagrar. Coisas específicas, não, isso daqui é para o templo, é para o uso das coisas de vida do Senhor. E o óleo também, ele servia para ungir ferimentos, sarar feridas e tudo mais, né? Então, dentro deste contexto, aí existe a palavra ungido, ou a palavra separado, a palavra consagrado. Que nós sabemos que a palavra Mashiach, Messias ou Cristo, no grego, elas têm um sentido aí de alguém que está repleto deste óleo, que está repleto desta unção, né? E quando nós vemos que esta palavra, ela está vindo num sentido imperativo, Deus ele está ordenando, está dizendo seja, da mesma forma que ele falou para Abraão no capítulo de número 12, quando Abraão saiu de Ur dos caldeus. A princípio ele já tinha 75 anos, já tinha uma vida com Deus, mas Deus agora está chamando ele para uma caminhada nova e diferente com ele, e agora exige uma fé e um esforço muito grande de Abraão, porque agora o Senhor vai lhe chamar e vai lhe colocar à prova ali, fazer uma promessa também. E ali o Senhor, ele vem e ele fala para Abraão, seja você uma bênção. Da mesma forma que ele está a dizer aqui, ele está a falar com o ambiente que está tomado de obscuridade, que está tomado de trevas. E quando nós analisamos dentro do contexto, nós vemos que quando existe então um espaço, e a palavra espaço ela está associada com a palavra espírito na língua bíblica. Elas se escrevem quase da mesma forma, elas se pronunciam um pouco diferente, mas elas se escrevem praticamente da mesma forma. E quando nós contemplamos e vemos que ali o Senhor, ele está vendo um espaço que ele pode entrar naquele espaço e tomar de conta daquele espaço. Quando então o Espírito de Deus, né, Ruach, que é o Espírito, um vento forte da parte de Deus, que para nós é entendido como um vento, né, um sopro forte da parte de Deus, está ali, porém não simplesmente um vento, mas uma pessoa, né, que é o Espírito de Deus, que vem como um vento, e ele está sobre as águas, ele está procurando um espaço para gerar vida naquele ambiente, para colocar todas os nutrientes, para modificar as moléculas, para trabalhar sobre aquela água que era a terra no princípio, para que tudo aquilo que está ali naquela água venha da água ser extraído a terra, da terra ser extraído sementes, que depois ele mesmo vai falar que produzam sementes, que germinem, que produzam árvores, que produzam frutos segundo a sua semente, por aí se vai. Relvas e tudo mais, ou seja, tudo veio a partir da palavra de Deus, a partir do Espírito de Deus que estava ali por detrás. E quando nós vemos dentro da palavra, por exemplo, como eu já havia falado que no livro de Daniel, ele fala que ele associa a palavra Espírito à palavra mente, né? Inclusive o apóstolo Paulo mesmo também ele fala, né, quem instruiu a mente de Deus, né? Ou quem instruiu o Espírito de Deus, né? Então, nós vemos que aí existe a palavra Espírito, que está associado à mente,
e está associado ao coração do homem também. Não que o espírito seja a mente do homem ou que seja o coração do homem, mas que o coração e a mente do homem está dentro, digamos assim, do espírito, né, nesse sentido, nesse aspecto, que também faz parte da alma, né? Existe uma divisão, sim, do espírito e da alma, ainda que eles sejam unânimes, e essa divisão ela é feita simplesmente pela palavra de Deus, né? E quando nós vemos pela palavra que Deus ele está ordenando para que naquele ambiente venha a luz, quando nós vamos ver o que significa luz, que significa assim algo que ilumina, né? Significa fogo também, é uma palavra ali que pode ser traduzida, mas existe outros sentidos para a palavra or, né? Ela pode ser entendida também como uma, uma planta que ela está crescendo e a partir dela vai surgir aí frutos e tudo mais. Então, dentro deste sentido, nós vemos que a luz de Deus é uma luz, não uma coisa simplesmente abstrata ou simplesmente visível, ou simplesmente que podemos sentir o calor nos aquecer, mas que é vida, é realmente uma luz viva, é uma luz que traz um sentimento, uma luz que traz um conteúdo, uma substância divina, que traz um alimento para a nossa alma. Este é o sentido de luz. E esta luz que vem no início, ela é a luz do ungido de Deus, ou seja, daquele que já foi separado por Deus para um propósito. E é Ele mesmo que está verbalizando, é Ele mesmo que está mandando para que aquele ambiente, para que aquela situação, ela venha gerar luz, para que tudo aquilo que está acontecendo no segundo versículo da Bíblia, que águas estão ali e não há propósito, né, sobre aquela terra que está inundada de águas, um abismo profundo de águas, né, e há muita obscuridade e tudo mais, nós vemos que a palavra de Deus, ela está então surtindo um efeito pelo dizer de Deus, pela pessoa da palavra de Deus e o Espírito que está atuando, ou seja, a mente de Deus que está atuando por intermédio da palavra. Ou seja, quando eu falo, é o Espírito que está em mim que está falando. O Espírito fala na minha boca, sai o sopro da minha vida. Da mesma forma que alguém está ouvindo, está compreendendo na sua mente, para também poder me responder. Desta mesma forma, o espírito do homem que é compartilhado da vida de Deus para com todos os homens, o espírito do homem, né, é também o espírito de Deus, entenda. Não é o espírito de Jeová, não é o espírito de Cristo, mas pertence a Deus. Por quê? Porque quando todo ser humano que morre, Deus, ele suga o sopro de vida do homem, ou seja, volta para Deus todo o espírito. Porém, a alma do homem, que é eterna, a alma do homem, ela vai ao juízo, ou ela é acolhida a Deus. Então, quando nós podemos compreender que Deus ele está no início, e ele está vendo algo que está fora daquilo que ele está querendo realizar. Algo está ali de uma forma que ainda não foi concluído. Esta é a palavra. E ele, agora, por intermédio da sua palavra, do seu dizer, ou seja, do seu vocabulário vivo, porque as palavras de Deus não são palavras vazias. Nós, seres humanos, temos o nosso tempo, brincamos muitas das vezes e jogamos palavra ao ar, ao vento, né? Falamos muitas coisas todo o dia, brincamos e tudo mais. São palavras vazias. Muitas vezes nós até mesmo gastamos nossa vitalidade, nossa energia, nossa, vamos assim dizer, parte da nossa alma, né? Com o que nós falamos, com coisas assim que muitas vezes não são levadas em consideração
por nós com tanta seriedade. Porém, as palavras de Deus, elas sempre são pesadas. Ou seja, as palavras de Deus, elas sempre têm um conteúdo. A palavra de Deus está escrita no livro de Isaías que não sai da boca de Deus vazia ou não faça o seu propósito, mas ela vai, ela faz o seu propósito e ela volta para Deus conforme o querer daquilo que ele idealizou. Ou seja, por quê? Porque Deus ele sabe o que ele está dizendo. Ele tem consigo, ele preza muito aquilo que ele diz, ele vela pela sua palavra. Então tem peso, tem conteúdo, tem substância, aquilo que Deus ele diz. E quando Deus ele tem, inclusive, uma fé, e é isso, são mistérios que, quando nós compreendemos estas coisas, né, nós vamos entendendo outras partes da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus mesmo disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pode ser um pinguinho de fé, mas se for uma fé genuína, uma fé verdadeira, então você dirá ao monte, se move de um lugar para o outro e assim sucederá. Assim, se não tiverdes dúvida alguma, incredulidade alguma, incerteza alguma, mas tiver apenas uma fé, uma extrema confiança em Deus, então se fará aquilo. Em nome do Senhor se fará aquilo. Pedindo ao Pai Celestial em nome do Filho, o Pai fará para honrar o Filho. Para o nome do Filho ser glorificado no Pai. Então, quando é que nós podemos também compreender que há uma passagem bíblica que Jesus no Novo Testamento, ele fala para um dos seus discípulos, para um dos que estavam seguindo ele. Ele fala, tendes a fé de Deus. Tendes a fé de Deus. Algumas traduções dizem, tendes fé em Deus. Né? Mas também pode ser entendido como tendes a fé de Deus. Por quê? Porque Deus, desde o início, quando ele fala tendo plena consciência do seu poder, do poder dele. E Jesus ele nos ensina assim também a viver. Ou seja, usando a palavra, a nossa boca para abençoar, a nossa boca para ter resultados mediante a fé, mediante aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, extrema confiança, que não pode ter dúvida, porque quando Deus ele disse no início, seja luz, a luz veio a ser, a luz veio a existir. Os sabinos antigamente eles diziam, esta luz não é uma luz de alguma outra parte do universo, de algum astro, do sol, de estrelas, não. Esta luz é a luz do Messias, concordando com o que o discípulo João, o apóstolo João, no Evangelho, ele escreve no seu primeiro capítulo, dizendo que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Eu já tive umas 3, 4 visões desta luz de Deus, né? Uma luz linda, maravilhosa, uma luz chega a ser palpável, né? É uma luz, não tem descrição, não existe nada parecido. Ela não é uma luz tal como o sol, ela não é uma luz como de uma lâmpada ou de um fogo que nós contemplamos, independentemente do fogo que nós vemos, né? Às vezes tem fogos diferentes aqui na Terra, né? Uns mais avermelhado, laranjado, esverdeado, azulado, mas é uma luz, soa até mesmo como palpável, ela é uma luz assim viva, que tem vida, é uma luz, ela parece que ela é líquida, ela emana dela também, ela pulsa energia, né, coisa boa, ela pulsa um sentimento de vida que nutre por dentro, que enche a alma, que transborda a alma, o ser por dentro, né, que te deixa completo, pleno, cheio. É uma luz linda, maravilhosa. Eu já vi algumas vezes, né, esta luz, inclusive até mesmo dentro de casa, um tempo quando de madrugada eu orando e
eu vi que uma luz, né, ela descia do teto e ela pairava a certa altura, né, e um sentimento, né, uma luz assim corpórea, ela tinha um formato, né, ela estava diante de mim, eu estava ajoelhado e ela era grande, né, ela quase ali passava do teto e aquela luz ela emitia um sentimento muito forte para dentro de mim, da minha alma, na minha consciência. Falava, é Jesus. E eu, quando eu bati os olhos naquela luz, uma luz tremenda, tremenda, não existe sentimento tão maravilhoso de estar próximo de Cristo. Imagine quando ele estava aqui feito carne e até mesmo os apóstolos disseram, as nossas mãos apalparam, tocaram, né, no verbo vivo, né, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. E aquela luz é uma luz que tem uma cor assim, sabe, que eu me lembro já umas 3, 4 vezes que eu venho ver em visões. Parece um mel bem puro, um mel. Ela parece com a cor de um mel, bem puro, ou meio dourado, né? Um ouro muito purificado, um ouro líquido e que também emana, que dele sai, que pulsa sentimento, sentimento que te sustenta, que te fortalece, que te alimenta, é que dentro da sua alma você se sente mais do que preenchido, é uma coisa magnífica, eu não consigo expressar com palavras. E eu me lembro que numa dessas visões que aquela luz ela desceu e ela emanava todo sentimento bom. Eu nunca tive assim uma sensação de tanto sentimento bom no mesmo instante. E dentro do meu ser era uma coisa tão tremenda, uma coisa que alimenta por dentro a alma, sabe, em todos os sentidos da psique, da mente, até mesmo do entendimento, que traz mais do que paz. Eu não sei nem o que significa paz perto daquilo, porque assim, sabe, é mais do que você se sentir satisfeito. Você está cansado e você está repousando e você está agora satisfeito de ter repousado e que você agora está revigorado e que agora você está disposto. É mais do que um sentimento de você estar com fome e agora você está com um alimento ali, o melhor que você pode ter e você se alimentar e agora você está satisfeito. Não existe palavras para expressar, para dizer o que realmente significa aqueles sentimentos que só de estar próximo, né, daquela luz, que aquela luz ela emitia para dentro de mim, de eu estar próximo conforme ela se abaixou a uma certa altura na minha frente. E diante do Senhor, eu via e eu queria entender e decifrar nos milésimos de segundo que me veio a princípio, né? E minha consciência, ela só dizia, é Jesus, e eu saltava por dentro. O meu espírito, ele saltava, ele queria se prostrar, ele queria adorar. E eu queria continuar olhando mais, a minha cabeça ela era forçada. Era um sentimento de, você não é digno, você não tem dignidade de olhar, reverência, temor, prostra-se. E minha cabeça, ela se voltava para o chão novamente, meu olhar para baixo, e novamente eu queria olhar e olhava, e a consciência, é Jesus, e de novo, novamente, os meus olhos no chão, minha cabeça novamente no chão, e todo este sentimento, que eu não consigo expressar com palavras, ele inundava simplesmente por estar diante, na presença de Cristo. Né? E como é que eu sei que era Cristo que veio como Mashiach, né? Que ele veio como aquele que está repleto do azeite, como aquele que está repleto do óleo? Porque aquela luz, ela, no mesmo tempo que eu via aquela luz, que ela tinha uma aparência como de um mel puro, né? Aquela cor de um azeite, ou a cor de um ouro, né? Puro, líquido, brilhante e
é coisa gloriosa, não tem coisas assim na face da terra que pode assemelhar, para que nós possamos explicar. Mas quando se apresentou para mim, né, e eu não senti a dignidade de poder ver, né, de poder continuar olhando, né, e eu batia os meus olhos e logo minha cabeça se encurvava. E eu queria continuar olhando e eu levantava a cabeça e de novo os olhos era voltado ao chão, a cabeça se reclinava e o sentimento queria adorar, mas também dizia que não era digno de nem mesmo estar perante. Ali eu me considerava indigno, né? E foi algo muito lindo, assim, extraordinário. Eu não consigo conter as palavras. Não consigo, digo, me explicar ou explicar o que eu vivenciei, né? Igual outras visões também que já tive, né? Num dia quando eu estava num culto, me deram uma oportunidade e eu simplesmente abri uma palavra, né? No livro de Salmos, né? E conforme eu li o versículo e eu senti de dar uma palavra em cima, né? Que eu comecei a abrir a boca com ousadia, eu senti literalmente sobre a minha cabeça como que na parte de cima ela se abria. Aqui, onde fica o hemisfério esquerdo do direito, eu senti que se abria e eu via uma luz. E era essa mesma luz. Eu via essa mesma luz ela vindo literalmente sobre a minha cabeça. Eu via enquanto eu falava, eu sentia o fluir descendo para dentro de mim, do meu corpo, da minha cabeça. Eu sentia essa luz, a mesma luz, né, que eu considero ser a luz de Deus, né, a luz do Cristo, o que é chamado de a unção, ou o óleo, ou o azeite, né, também. Aliás, Deus ele se manifesta, né, de diversas formas, né, por intermédio da sua kavod, do seu peso de glória, e também por intermédio do seu espírito, né, de diversas formas na unção e tudo mais. Só que assim, dentro destes mistérios, né, e nós sabemos que Deus ele está a fazer alguma coisa e não é de forma inútil. Ou seja, ele não vai desperdiçar, né, um poder, uma unção, alguma coisa por nada, mas tem um propósito. Ou seja, se Deus ele vai derramar a unção, se Deus ele vai derramar um poder, se Deus ele vai entregar algo e tudo mais, é para uma utilidade. Nada é em vão, né? Muitas pessoas elas querem ser imersas, né? Muitas têm o Espírito do Senhor sobre a vida delas, ministrando elas, né? Justificando elas e tudo mais, orientando muitas das vezes as suas vidas e tudo mais, mas elas não têm um revestimento. Por que que muitas dessas pessoas elas não buscam assim um revestimento, né? Um, uma roupagem do Espírito sobre as suas vidas, uma veste espiritual sobre as suas vidas, uma armadura espiritual. Né? Tudo isso tem um contexto, né? Um é de batalha, né? Outro é de uma pregação, né? De viver uma vida anunciando as boas novas e tudo mais, né? Tudo isto não é à toa, não é em vão. E o que muitas pessoas, elas muitas vezes pedem dons e tudo mais para fazer a obra, mas elas se esquecem de pedir algo a princípio, que é a imersão ou o batismo, né, no Espírito Santo. Né? Muitas pessoas elas acabaram recebendo, logo que elas levantaram as mãos de coração de verdade, quando elas confessaram com a boca, né, de que o Senhor é o Salvador das suas vidas e eles deixaram o pecado, renunciaram, se arrependeram e abriram seus corações para que houvesse ali a confiança, uma extrema confiança, né, para a salvação. A partir daqueles momentos, o Espírito de Deus ele vem ali, opa, aqui tem o sangue de Cristo, aqui tem o sangue do Senhor, Jesus. E este terreno agora é meu. Este espaço agora é meu, este corpo agora é meu. Ele começa a instruir aquela pessoa, para que aquela pessoa ela ande de justiça em justiça, para que aquela pessoa ela se santifique, para que aquela pessoa ela venha ali trilhar caminhos
para a salvação da sua vida. Mas muitas pessoas acabam se esquecendo que é necessário ser imerso no poder do Espírito, ser imersos no oceano do Espírito de Deus. Por quê? Porque ficam ali no raso, porque ficam, né? Ah, não, aqui está tranquilo, não quero provações. Por que Deus muitas vezes ele permite provações? Porque Ele quer fazer com que nós andemos passos a mais dentro deste rio do Espírito, que nós possamos adentrar mais no profundo do rio, do mar, do oceano do Espírito, para que nós possamos ter uma vida mais sobrenatural, além do natural, conhecer mais a Deus quem Ele é. Quando então, muitas das vezes nós ficamos assim admirados quando nós vemos a fé de alguns irmãos que nós mesmos contemplamos e vemos a situação que eles estão vivendo e nós olhamos para eles, eles estão sempre felizes, eles estão sempre alegres, eles estão sempre cheios de fé, cheios de confiança, né? E nem mesmo palavras de negatividade saem das suas bocas, né? Eles estão ali, eles estão confiantes, passa o que passar, dói o que vier, dói as tribulações, as provações sobre as suas vidas e tudo mais. Porém, eles estão sempre ali cheios de fé, de esperança, de confiança e cheios de poder e de unção de Deus, né? Independentemente do que parece que está acontecendo visivelmente sobre as suas vidas, eles não estão focados naquilo que aparentemente parece para eles, mas eles estão com os olhos espirituais abertos. Eles estão com a fé que vê além daquilo que está acontecendo por natureza. Eles estão no sobrenatural de Deus. Eles estão com a fé ativa. Eles estão com ali tanto com a fé da salvação para poder passar por tribulações e vencer, como eles estão também com o fruto da fé, que é o fruto do Espírito, né? Porque o Espírito ele faz com que nós tenhamos, nós vivamos nos frutos, e um dos frutos é o fruto da fé, que é também este fruto que faz com que nós tenhamos mais confiança, mais esperança de podermos passar por dificuldades, tribulações, provações, vencer as tentações e permanecermos e perseverarmos e darmos o testemunho de Cristo. Então, quando nós, né, além de existir também o dom da fé, que é outra coisa, né, que aí já é o Senhor que usa pela misericórdia, né, nós buscamos ao Senhor, aí são feitas as operações de curas e milagres, né, e maravilhas, sinais e tudo mais. Quando nós vamos buscar ao Senhor, né, e o que faz com que sejamos imersos, né, ou batizados, né, nesse rio do Espírito, o oceano do Espírito, né, é o querer. Muitas pessoas elas não conseguiram trazer da mente ao coração, né, delas este almejo, este desejo ardente e ter um propósito sobre isso, que elas almejem, que elas desejem para as suas vidas, né, num ministério, muitas das vezes, né? E assim, Deus ele não vai fazer nada inútil. Deus ele não vai batizar o crente que não vai precisar deste revestimento, né? Não é simplesmente pelo fato de a pessoa querer, né? Mas da pessoa ter um propósito também que coincide, né? Que ali de certa forma seja uno com aquilo que Deus ele quer realizar, com aquilo que Deus ele quer fazer sobre a vida da pessoa, né? Quando então, por exemplo, Deus ele quer sim usar as pessoas, né, para ganhar almas, tudo mais, independentemente, né, do que as pessoas vão se auto-intitular, né? A pessoa sendo um mínimo servo de Deus, ou seja, servindo a Deus, ela se torna um profeta, né? Apocalipse mesmo fala isso, né? Que os servos, eles são profetas, né? Porque eles acabam servindo a Deus e Deus usam eles, mas normalmente as pessoas, os servos do Senhor, eles não se intitulam de profetas, né? Eles simplesmente são escravos de Cristo, eles servem a Cristo, por quê? Porque Cristo
Ele é a boca de Deus realmente. Ele é o real, o verdadeiro profeta. Não que os outros não sejam, mas só que ele faz sim. Ele faz o pastor, ele faz o evangelista, ele faz o apóstolo, ele faz o profeta, né? Ele faz o mestre e tudo mais. Porém, a palavra de Deus, ela muitas das vezes ela chama a nossa atenção mais para o sentido do coletivo, do corpo de Cristo, né? Ela não se foca simplesmente em, em alguém ou em algum título, que seja, né? Por mais honráveis que sejam, sim, né? Mas a palavra ela se foca, né, nas pessoas, né? Ela se foca nas almas, né, que fazem parte do corpo de Cristo, ou naquelas pessoas, né, que estão a se integrar no corpo de Cristo, né, que vão aceitar a pessoa de Cristo, Jesus, né, se unindo ao corpo de Cristo, ao exército celestial. Quando é que nós podemos ver, por exemplo, que quando o Senhor ele vê aquele ambiente, ele vê aquele espaço e agora ele quer trazer uma conclusão, ele quer tirar ali da sua mente, né, e colocar a, a realizar aquilo que ele vai dizer. No caso, ele está dizendo seja luz, ou seja, ele está falando que aquele ambiente agora ele vai trazer uma clareza em tudo o que está acontecendo, né? Porque onde está trevas não se pode ver, mas agora a luz ela raia, então tudo que é escuridão se dissipa e agora é possível verificar, é possível ver o que está realmente acontecendo no ambiente, aquele espaço já pode ser medido. Olha, aquele espaço ele é largo, aquele espaço, né, ele tem um determinado elemento, que é o elemento água, né? Aquele espaço, agora ele pode ser trabalhado, agora o espírito ele está pairando, ele está tremulando sobre as águas no sentido de que também uma ave que ela está chocando, ela está ali tremulando, pairando, né? Vida, por exemplo, no ninho, ovos, ela está aquecendo ali ovos para gerar vidas, por exemplo, né? Ou que esteja chocando, nós podemos ver que aqui também nessa mesma analogia o Espírito ele estava trazendo vida, ele estava trazendo ali aquele ambiente que até então poucos momentos atrás era um ambiente vazio, um ambiente infrutífero, um ambiente totalmente sem propósito, mas agora ele está concluindo aquilo que ele idealizou, aquilo que ele criou, ele está trazendo a existência, né? Quando então, no segundo versículo, aonde havia trevas, agora vai haver luz. Mas então ele fala, viu Deus que a luz era boa. E algo interessante aqui é que esta palavra e viu, ou seja, de novo aqui o verbo vaiar. Vaiar, aqui ele está dizendo e viu no passado, mas só que aqui o verbo ele pode ser tanto presente como também ele pode ser futuro, ou seja, porque a palavra de Deus ela é viva, ela está falando nos três tempos verbais. E ele está dizendo que Deus ele viu, só que quando nós pensamos no nosso idioma, no nosso entendimento, é que Deus ele viu com os teus olhos, certo? Claro, com certeza. Porém, a palavra ver ali, ela traz o sentido de provisão, daquilo que se provê. Assim como também o Senhor, ele, por exemplo, tem um dos seus nomes, o qual Moisés, Abraão, quando vai sacrificar o seu filho Isaac, ele ali no Monte Moriá, ele chama aquele lugar de Adonai, meus senhores, né? Irie, né, que significa será visto, ou seja, Adonai será visto neste lugar. Aí passa 2000 anos, Jesus ele é visto sobre aquele lugar, né? No lugar do sacrifício, né? Inclusive, né? De frente ali daqueles lugares ali, naquela região do monte, né? Onde que Isaac foi sacrificado, né? E alguém vai dizer, mas Isaac não foi sacrificado, mas conforme no livro de aos Hebreus,
pela intenção que Abraão tinha no coração, Isaac foi sacrificado. Né? Porque Abraão ele foi realmente para sacrificar o seu filho em holocausto. E ainda ele disse, ainda que ele seja sacrificado, né, em holocausto. O que é holocausto? Holocausto é porque ele levou a lenha, ele levou ali fogo e tudo mais, amarrou o menino é um homem já, Isaac já era um homem adulto, e ali Isaac, ele sabendo que o seu pai ia fazer, ele mesmo decidiu por si mesmo que ele queria aquilo. Ele confiou no seu pai. Da mesma forma, a sujeição e a abnegação de Jesus, o Filho de Deus, para com seu pai. Ele aceitou todo o processo. E quando nós podemos ver que aquele holocausto, que significa um sacrifício, mas de queimação, de um sacrifício de queimação, onde que o fogo vai consumir totalmente o corpo do sacrifício. Quando a palavra nos diz que quando Deus ele pediu em sacrifício a Abraão o seu filho, Abraão falou, eu vou sacrificar. Por quê? Porque no contexto de aos Hebreus ele está dizendo que até mesmo das cinzas ele sabia que Deus ele podia trazer de volta a Isaac. Ou seja, ali já estava a fé de ressurreição de Abraão. E esta é a fé da qual ele também nos transmite, ou seja, na fé da ressurreição dos justos, na fé da ressurreição dos mortos em Cristo. Então, neste sentido, ali Isaac estava tanto se referindo à pessoa de Cristo Jesus, que viria abnegado, sujeito, submisso à vontade do seu Deus e Pai, para ser sacrifício sobre o altar, e que também ele seria ressurreto pelo poder de Deus. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus aprovada. A palavra que Deus ele traria a ressurreição, assim como também Abraão já cria no seu coração de que haveria a ressurreição do seu filho. Por quê? Porque ele era o filho da promessa. Então, a palavra do Senhor, ela fala a respeito destes mistérios também, né? Por exemplo, muitas das vezes nós estamos diante de situações que nós não podemos ver uma saída, que nós vemos uma obscuridade, algo que está nos faltando o entendimento, embora haja uma paz dentro de nós que excede qualquer entendimento que possa nos faltar, inclusive, com respeito a alguma situação. É como se o povo, por exemplo, de Israel estivesse diante do mar e olhasse para trás, visse o exército, né, dos egípcios, de Faraó, né, e não tivesse uma saída, todavia, né, eles ficassem tranquilos, eles ficassem ali com uma paz que excedesse a todo o entendimento e tivesse ainda um fruto de fé nos seus corações, sabendo que o Senhor os livraria, porque o Senhor os prometeu, porque o Senhor prometeu fazer eles chegar do outro lado. Então, de alguma forma, algo aconteceria, e assim os seus corações estavam em paz. É como se fosse isso, embora isso não tivesse acontecido, porque o Espírito do Senhor não havia sido derramado sobre eles. Só que quando nós vemos que quando há situações que nos apresentam assim na vida, o Senhor ele já está nos instruindo. Ele já está falando, atende a fé de Deus. Ou seja, abençoe, né? Abençoe. Qual que é o sentido da palavra abençoe? É o sentido de proferir, de dizer a existência daquilo que nós queremos para que ela venha, para que ela seja bem-vinda. Então esse que é o sentido da palavra abençoar, né? Tanto que alguém quando, por exemplo, existe aí a palavra berachá, né? E existe a palavra bênção e ela também está associada à palavra berer, né? Que você tira uma letra do final e ela se transforma na palavra joelho, que é a palavra berer. Porque aí traz o sentido de que Deus ele criou os joelhos do homem, né? Para que o homem ele fosse abençoado, mas em qual sentido, né? Quando o homem ele se dobre perante ele, perante o abençoador, né? Quando o homem ele busque na fonte, né?
Se não me falha a memória, aí também a palavra berachá está associada a uma palavra fonte, né? Da onde que realmente a fonte da bênção é o Criador, é o Senhor, da onde que nós nos prostramos, né? Por isso que existe aí o fato, né, de nós dobrarmos o nosso joelho, né, de nos encurvar, né, nos momentos de oração, né, para pedir, ou seja, alguém que está pedindo é inferior àquele que está a dar, a fazer. Então, quando nós nos fazemos de inferior, nos prostramos, dobramos os nossos joelhos, é um sinal de abnegação, de humilhação, de petição perante o Senhor. É da onde que o Senhor, ele abençoa, né? E tudo isso que nós estamos aqui dizendo está associado aí com a palavra bênção, unção, né? Porque Salmo 133 fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, as barbas, né, do sacerdote Arão, né, e vai até as orlas, né, dos seus vestidos, né, aí ele associa, né, também com a bênção de Deus que é decretada sobre os montes de Israel, o Monte Hermon, né, que a bênção do Senhor, né, ela desce ali como um orvalho, né, então tudo está associado, ou seja, a unção está associado com a bênção. Nós podemos compreender então que o ungido, aquele que tem o óleo, o azeite de Deus, né, ele também ele abençoa, ou seja, ele traz a existência, ele faz vir coisas boas, ele traz a bênção sobre a nossa vida. Então, são mistérios, né, que nos fazem levar de um ponto e ligar com outros pontos. Né? Então nós vemos que aquele que pronuncia, aquele que fala, seja luz, é aquele que também é a própria luz. É aquele que é a palavra, que é uma palavra que se cumpre, que é uma palavra que não é simplesmente como de um ditador, que só manda, 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 manda. Não, Deus ele deu a lei, mas ele não deu no sentido de autoritarismo aos homens, não. Mas ele deu a lei mesmo ainda que sabendo que o homem não conseguiria cumprir. Este não foi um objetivo de humilhar o homem, mas mostrar para ele que ele é extremamente separado, santo, perfeito e diferente, totalmente, do que o homem possa compreender e que necessita totalmente dele, que precisa totalmente dele, porque ele mesmo é quem dá a palavra e é ele mesmo quem cumpre a palavra. Ele mesmo quem dá os mandamentos e as leis, é ele mesmo que vai cumprir os mandamentos e as leis, e na pessoa do seu filho, o cumpridor dos mandamentos e das leis, nós vamos ter força também para nos manter cumprindo e obedecendo os teus mandamentos. Isto é, por causa da justificação do Espírito. Porque a carne não pode ter força por si mesma pela sua natureza enferma pelo pecado, ela não consegue cumprir os mandamentos de Deus, então ela vai continuar vivendo no delito do pecado até morrer. Mas a palavra de Deus nos fala que quando alguém confia no Senhor, confessando ao Senhor Jesus Cristo, e com a boca, mas com o coração confiando para a salvação, aí ela vai ser justificada no Espírito. Por quê? Porque a confiança no coração, ou seja, houve sinceridade no coração, no espírito, no mundo espiritual, Deus ele atende, ele vê, não, aquela pessoa ela foi verdadeira e sincera, ela confessou com a boca, mas também ela creu, ela acreditou de coração, e ela vai ser justificada. Ou seja, aquela pessoa ela vai sair de uma condição, eu vou dar força para ela vai sair de uma condição de injustiça, de uma autojustiça própria dela mesma, para uma vida de justiça, de justificação. E ela vai vivendo de justiça em justiça. Então o Espírito vai tomando de conta da vida dela, vai dando força, ela vai se libertando. Tem pessoas que se libertam do momento para o outro, dependendo da obra que Deus ele tem, do momento que Deus ele tem com determinada pessoa. Muitas pessoas demoram anos para serem totalmente libertas. Existem pessoas que são libertas totalmente até mesmo num leito, né?
indo já morrer, e essa pessoa é totalmente liberta, né? Por quê? Porque aquela alma pertence ao Senhor, o Senhor ele quer purificar, ele quer levar aquela alma, né, naquele momento, então ali é um momento propício, o momento certo daquela vida, né, ser totalmente liberta, totalmente purificada. Então são mistérios, segredos que somente o Senhor ele pode nos dar, nos revelar, né? Vemos, por exemplo, que aqui quando o Senhor ele está provendo, ou seja, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus aqui ele está provendo da sua luz, e quando nós falamos de luz, novamente, não é simplesmente uma iluminação, um, um algo que está ali iluminando, que está aquecendo, mas que é visível, claro, mas que tem todo esse contexto, tem esse contexto de vida, tem esse contexto poderoso, né? Uma luz viva, é uma luz que tem uma vida própria, né? Ela traz todo o sentimento de vida, de ânimo, de vitalidade, de energia, de vigor, de alegria, de paz, de contentamento, de satisfação, de servir a Deus, né, com toda a vida, né, com toda a visão do que Deus ele quer para nós no reino, né, em todos os sentidos daquilo que nós podemos saber que é a vida daquilo que Deus ele tem para nós, ou seja, uma vida bíblica, né, o amor de Deus, né, que é realmente a luz, a vida, né, tem todos esses sentidos, né, quando nós podemos ver que Deus ele vê que esta luz era boa, né? Então, aí existe um ver de provisão, ou seja, porque Deus ele tem consigo esta luz, né? Ele guarda consigo, né? Para o momento certo. Ele prover, né? Assim como Deus, né, enviando o anjo quando Abraão está ali com o cutelo para sacrificar ao seu filho Isaque, o anjo aparece e fala: Abraão, não faças tal, né? Agora eu vejo que temes a Deus. E ali o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, né? Ele abençoa, por quê? Porque ele tem este poder de abençoar no nome do Senhor, no nome de Jeová, né? Então ele abençoa a, a Abraão e aí ele diz, né? Deus proverá para si, né, um cordeiro, né? E nós vemos que ali a palavra também pode ser entendida como Deus verá para si, porque ali é o mesmo verbo, ver, prover. Então Deus aqui quando ele está no início, né, dizendo, e viu Deus que a luz era boa, ele também está já provendo consigo. Ou seja, quando Deus ele fala, é porque ele tem realmente consigo a provisão. Quando Deus ele fala algo, é porque ele já tem já tudo para realizar. Não existe nada, apenas a nossa fé que pode permitir as coisas acontecer ou não. Existe uma coisa que impede a Deus e é chamado de incredulidade. A dúvida e a incredulidade, que são coisas diferentes, mas que estão aí no mesmo caminho, são coisas que impedem a Deus. A Bíblia fala que desagrada a Deus a incredulidade e a dúvida, a falta de fé. Mas quando vemos no Novo Testamento que nós podemos ser ajudados na nossa fé, quando então um dos discípulos fala para o Senhor, Senhor, ajuda a nossa fé, né? Acrescenta a nossa fé, ajuda na nossa fé, isso significa que Deus, como é o autor de todas as coisas, inclusive o autor e o consumador, o atestador da nossa fé, ele pode acrescentar conforme nós pedimos, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos vencer dificuldades, para que nós possamos ver
né, e perceber com quem está a bênção, com quem está a provisão, com quem está a luz, com quem está a palavra, que é uma palavra aprovada, que é a palavra de Deus, é uma palavra que vai se concluir, é uma palavra que será realizada. Então, vemos que dentro deste contexto, nos momentos das nossas vidas, nós podemos também usar da mesma fé de Deus. Ou seja, Deus, ele fala e ele tem fé naquilo que ele fala. Por isso que vem a existência, não tem erro naquilo que ele fala. Mas Deus é Deus. Mas nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus no aspecto espiritual, porque o homem ainda ele não havia sido feito, formado do pó da terra, quando Deus o havia criado a partir da sua imagem, a partir da sua semelhança. Quando então a Bíblia fala que em Cristo Jesus, ou seja, o último Adão, o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o último Adão, ele foi feito espírito falante ou espírito vivificante, o espírito que vive na pessoa de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, mas um espírito que agora ele vive pelos frutos do Espírito, ele vive pela fé, ele vive na obediência, ele vive na esperança, ele vive no amor, ele vive na paciência, na longanimidade, na benignidade, ele vive nos frutos, na temperança, no domínio próprio, ele vive nos frutos do Espírito. Por quê? Porque agora a sua carne, os desejos desenfreados da sua carne, estão se mortificando ou mortos à medida que estamos crucificando o nosso ego. Estamos crucificando os desejos do nosso corpo físico, para que o Espírito, então, ele viva e assim possamos dar frutos no Espírito. Porque através dos frutos do Espírito, vidas vão ser alimentadas. Através dos frutos do Espírito que está nas nossas vidas, vidas que estão precisando de mais paciência, de mais domínio próprio, de mais alegria, de mais amor, de mais paciência, de mais esperança, de benignidade, longanimidade, essas pessoas elas possam ser alimentadas nas suas almas também. Porque algo que a nossa alma ela almeja, e muitas das vezes pessoas elas não conhecem a Cristo, mas o testemunho nesse sentido, os frutos do Espírito, por isso que Cristo falou, aquele que não produzir, né, a pessoa vai acabar sendo cortada, como árvore que não dá frutos, ela vai acabar, Cristo ele vem, ele olha aquela árvore, não, Senhor, não corta não, né? Vou adubar, vou preparar, vou regar novamente, vou aparar aqui e ali, vou ver, né, vou dar mais um tempo, mas a árvore que dá fruto, ele vai, colhe, limpa e vai dar mais frutos ainda. Então este é o desejo de Deus para a nossa vida, que produzamos um ambiente de luz, um ambiente de vida. Então quando a palavra ela também nos fala que Deus ele fala assim, viu Deus que a luz era boa, mas em que sentido a luz era boa? Nós vemos que é a primeira vez que Deus então ele está dizendo que a luz que era boa é a primeira coisa que ele chama de ser bom, né? A luz. Nós vemos que, por exemplo, Moisés, aquele menino que vai ser posto para ser salvo dos egípcios, né, e das mulheres que estão, as parturientes que estão tirando vida das crianças, ali os soldados também, os egípcios, naquela época de Faraó, a palavra nos diz que Joquebede, que os pais de Moisés olham para aquela criança ainda com poucos meses e viram que o menino era belo. Só que quando nós vamos no original, está escrita a mesma palavra aqui que era escrita para a palavra e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, é o mesmo substantivo aqui, o mesmo adjetivo. Ou seja, ser bom. Então, Joquebede, a mãe de Moisés, vê também no menino Moisés que o menino era bom. O que nós contemplamos com o nosso olhar e ficamos desapercebidos. Por quê? Porque em qual sentido
de que Moisés ele era bom, aquela criança era boa. Claro, toda criança é boa, mas quando nós vemos dentro do contexto que o ser bom ali é por causa do propósito que Deus ele tinha com respeito àquela luz. Porque a luz, no sentido de que ela vai trazer toda a existência da vida real de Deus no universo, desde o dia um, né, que é traduzido ali por primeiro dia, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, ou seja, aonde que está escrito Yom Ehad, né, aqui no versículo de número 5 do livro de Gênesis. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde, né, ou seja, e passou o anoitecer, né, o anoiteceu e amanhã, ou seja, amanheceu o dia primeiro. Só que quando nós vemos na língua como realmente Moisés escreveu, está escrito Yom Ehad, que significa um dia, né, dia um. Ele também pode ser interpretado como um tempo, porque Yom também significa tempo, não especificamente de 24 horas, até porque o sol não estava ali para nosso dia, ele é baseado, né, no sol, né? Então quando a palavra fala que o sol, né, o astro maior, o luzeiro maior, que é o do dia, né, no quarto dia da criação, ele vai ser mostrado, né? Então, a partir dali, realmente, pode-se dizer que é contado de 24 horas, mas aqui não existe a palavra, a expressão Yom Rishon, né? Yom Rishon, que traz a ideia de primeiro dia. Por que que não está escrito primeiro dia, Yom Rishon, mas está escrito um tempo ou um dia, Yom Ehad? Por que que está escrito? E é interessante nós observarmos isto porque aqui eu creio com toda a minha convicção que tudo isto reflete num dia que vai vir como o dia do Senhor, né? O tempo do Senhor, que para os justos, como está escrito no livro dos profetas, será um dia glorioso. Por isso que ele é chamado de o terrível para os ímpios e glorioso dia do Senhor. Né? O grande que é um dia maravilhoso. E terrível por quê? Porque é um tempo tenebroso para os ímpios. Mas quando nós vemos que Deus ele vem com este dia, né, o dia do Senhor, por exemplo, no livro de Zacarias está escrito que haverá então um dia memoriável do Senhor, que não se saberá se realmente é de noite ou se ele é de dia, mas que haverá somente de luz. Isto reflete justamente este primeiro dia que penso com toda a minha convicção, quando Deus ele traz a existência, que ele impera com a sua palavra, ou seja, é a sua palavra que desde o, vamos assim dizer, do primeiro dia da criação, ele já estava dando a vitória de que pela sua própria palavra, pela pessoa da sua própria palavra, do seu filho, que é ungido, que é a própria luz, que trouxe a existência da luz em meio àquele caos que estava acontecendo já no segundo versículo da Bíblia. Ali, exatamente, a sua própria palavra, que é a luz, que é também Deus, ela imperaria sobre todos os milênios, dia após dia, momento após momento, ano após ano, sobre todos os acontecimentos que aconteceria na humanidade. Então, esta luz poderosa, ela imperaria, ela venceria, porque Deus proferiu que ela era boa, ou seja, ela tinha um propósito e ela faria tudo aquilo que Deus ele quisesse que ela faria. Ou seja, haveria então de acontecer sim uma peneira, uma separação, muitas das vezes, da luz e das trevas e tudo mais. Porém, no final de tudo, a luz prevaleceria. E esse dia ele seria o dia 1, o conhecido dia do Senhor, chamado Tempo do Senhor, no livro de Zacarias.
no final, como está escrito quando Jesus, né, lá está escrito que é Jeová, né? Por quê? Porque Jesus é Jeová, feito carne. Ele pisaria com seus pés, né, sobre os montes das oliveiras, quando então fosse derramado o espírito de graça e súplica sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os descendentes dos judeus, e eles, os descendentes dos israelitas, conforme também está escrito em Apocalipse 7, né, e sobre a casa de Judá, né, sobre os habitantes de Jerusalém, né, o espírito de graça e de súplica estaria sobre eles, e ali eles veriam, né, e olhariam para Jeová, a quem transpassaram, né, e chorariam por ele amargamente, como quem chora por um filho primogênito, né, um filho único. E então o Senhor, ele pisaria com seus pés sobre o monte das oliveiras, os qual vai se fender, e ali então vai se abrir um caminho na chamada Guerra de Har Megiddo, né, que é a conhecida Batalha do Armagedon, Apocalipse 16, quando os israelitas, os judeus, o povo que estiver em Jerusalém, em Israel também, naquela situação, vão correr de frente, né, aquele caminho que vai ser aberto quando Jesus ele pisar com seus pés sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com, né, o seu povo, os seus anjos e os exércitos dos inimigos, né, vão ser ali dizimados pelo poder, né, da sua palavra, pela espada que sai da sua boca. Então, a palavra de Deus ela vai prosperar desde o início, ela prosperou, ela vai prosperar até o fim. Então, nós vemos que neste momento a palavra está escrito lá no livro de Zacarias que naquele dia um será Jeová, um será o seu nome, e Jeová será rei sobre toda a terra. Né? Ou seja, aí está, né, a triunidade de Deus, né, que o Pai que enviou o Filho e que nesta era, neste momento presente, ele tem enviado o seu Espírito, neste momento, nessa dispensação do Espírito, da multiforme graça de Jesus, para que as vidas elas se convençam, se convertam, se arrependam, se santifiquem para ver a Deus. Então, neste momento, neste tempo chamado o tempo do Senhor, ou o dia do Senhor, que é um tempo que vai aí ser por toda a eternidade depois da volta do Senhor Jesus também, este será um tempo do Senhor, onde que todos os ídolos, eles nunca mais irão retornar. As pessoas não mais precisarão de ensinar umas às outras dizendo: conheça Jeová, conheça o Senhor, porque todos saberão quem Ele é. E o nome do Senhor, o caráter do Senhor, bem como a sua pessoa, ela vai ser revelada para todos. O conhecimento de Deus vai se encher sobre a face da terra. Daí quando eu falo de conhecimento, não falo do conhecimento grego, né, como as pessoas entendem, né? Mas é o conhecimento no sentido de experiência, né? O da'at bíblico, que é experimental. Que uma coisa é alguém falar que conhece de ver, né? Por exemplo, como Jó mesmo disse: antes eu conheci o Senhor por ouvir, mas agora, né, por passar por toda essa situação, acabei tendo experiência, né, com Deus e conhecendo Deus como de fato, por ver realmente, por perceber, por experimentar, como por exemplo quando Deus ele permite, né, que o inimigo ele venha tentar Eva e Adão, e aquela árvore é a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. E quando eles experimentam do fruto, eles têm que experimentar, né? Eles acabam também não somente tendo um conhecimento intelectual do mal, mas eles acabam sentindo isso no corpo, na pele, na alma, no espírito. Eles acabam tendo essa experiência do mal e da morte,
nas suas vidas, ou seja, é um conhecimento além do conhecimento intelectual, do conhecimento, entre aspas, digamos, vazio, né? Então, são palavras assim de uma experiência, né, de um conhecimento, de uma ciência que é experimental, né? Por exemplo, a ciência do mundo hoje, que tem pelo seu Deus, né, a mentira. A ciência do mundo hoje, né, criada pelos globalistas, pelos homens aí endemoniados, né, que servem a vários principados e potestades que sabem realmente, né, com conhecimento intelectual que Deus existe, né, e que um dia o Senhor vai voltar e tudo mais, mas eles teimam porque acham que Satanás de alguma forma vai oferecer alguma coisa para eles que vai valer a pena. E estes homens iludidos, eles inventaram muitas teorias, não conhecimento experimental, que realmente é uma verdade, uma realidade, mas teorias. Teorias que são um certo conhecimento, né? Um conhecimento falso, né? Uma ciência falsa, a falsa ciência. Então, isto sim é uma teoria intelectual, nada experimental, nada comprovada. É um falso conhecimento. Mas a ciência, o conhecimento que Deus ele nos promete, é um conhecimento real, é um conhecimento de uma revelação de transformação de vida, de uma revelação de transformação, de mudança, realmente de algo que é experimentado e vivenciado. Por isso que existe aí uma analogia entre o conhecimento, né? Quando, por exemplo, a palavra nos diz que Adão e Eva se alimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a desobediência fez com que eles caíssem, nós caímos também por consequência, porque todos nós viemos nessa natureza física, pecadora, herdamos esta natureza e a palavra nos diz que no centro, no meio do jardim existe a árvore da vida, que é antagônica, né? Ela é o oposto, no caso, seria o oposto, né? Da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Porque Deus, ele criou aquela árvore e não foi inutilmente, com certeza, não foi inutilmente, mas ele deixou ali. Porém, o tentador, Satanás, aproveitando-se da concupiscência do ser humano, que começou a passar de fora para dentro do corpo do ser humano, à medida que ele começou a querer conversar, dialogar com Satanás, com a serpente, que ele começou a querer internalizar, né, o paladar, o ver, né, que aquilo poderia dar entendimento, realmente começou a querer trazer de fora para dentro, né, as palavras de Satanás, ou seja, se alimentar o alimento da serpente, vamos assim dizer. Não era o tempo do Senhor. Deus, quem sabe, com certeza, tinha feito aquela árvore com um propósito, mas não era o tempo. A Bíblia fala que antes da virada do dia, ou seja, entre as 6 horas da tarde, quando está anoitecendo e está virando o dia, a voz do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, vinha e conversava com o homem, com a mulher, no jardim. Ou seja, quem sabe, virando aquele dia, a palavra do Senhor conversando com eles falasse: olha, vocês foram aprovados, né? Agora vocês podem comer daquela árvore, vocês obedeceram, mas a tentação foi muito forte. Eles não conseguiram, né, esperar o tempo do Senhor. Nós vemos que muitas das vezes os homens na Bíblia,
eles desobedeceram determinadas ordens e colheram situações difíceis para a vida deles, como no caso de Sara, quando Deus havia prometido para ela, sendo ela estéril, que ela teria um filho. Todavia, ela diz: não, certamente é com a serva, né, Agar, que você, Abraão, vai ter um filho, e ali aquele menino, ele vai crescer e vai causar, de certa forma, um conflito no meio da família, né? E até os dias de hoje, por exemplo. Então, Deus tem promessas com os descendentes de Ismael, né? Deus, ele prometeu os abençoar, os multiplicar e tudo mais. E conforme a palavra também nos diz no livro de Isaías, Deus, ele tem, né, uma promessa futura com os assírios, né? Deus, ele tem ali com o povo egípcio também, né? Esse povo se mesclaram tudo. Então Deus, ele vai transformar, vai fazer uma grandiosa obra no meio dos israelitas, dos egípcios, dos assírios. Eles vão ser o povo de Deus futuramente, né? No tempo que Jesus voltar, né, a restaurar todas as coisas, porque o anticristo, com certeza, né, o falso profeta, a falsa religião, nos últimos tempos, ela vai querer trazer uma união, né, desses povos todos, né, trazendo uma, entre aspas, unanimidade, segurança, paz, né, harmonia, e será tudo, né, com outros propósitos. Mas nós sabemos que realmente existe uma profecia no livro de Isaías que o Senhor vai restaurar este povo nas suas mãos. Então nós compreendemos, né, que, de certa forma, o que Deus havia feito no livro de Gênesis, ali, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um propósito, mas não era o tempo. E que se eles passassem na prova, quem sabe em alguns dias, né, o Senhor permitiria, porque não era algo inútil. Mas, quem sabe num tempo, Deus, ele permitiria. E ali, né, aquilo que seria para morte, fosse para mais vida e conhecimento. Porque quando Salomão, ele vai assumir o trono do seu pai, ele faz muitos sacrifícios ao Senhor. Num tempo de muita crise, ele oferece, ele dá ao Senhor ali aquilo que é muito precioso, né? Naquele justo momento, muitos sacrifícios, e ali ele teme a Deus, ele oferece a Deus o melhor. E quando então Deus aparece para ele, e ali o Senhor fala, né, o que que ele queria, faça uma petição. Então ali Salomão, ele pede ao Senhor a sabedoria do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que o conhecimento em si, as informações, é o certo conhecimento intelectual, ele também pode gerar, de certa forma, morte, morte espiritual, né, tudo mais. Porém, né, Salomão, ele pede a sabedoria do conhecimento, né? Por quê? Porque a sabedoria, ela já gera a vida. A sabedoria é algo que é somente em Deus, ela é divina. Não se pode encontrar nos abismos, não se pode encontrar em nenhum lugar nas profundezas dos mares, mas ela é algo dos céus, é algo que está com Deus, né? Então ele pede a sabedoria do conhecimento do bem e do mal, e Deus atende a ele. Nós vemos que também a sabedoria, ela é vinda de um temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela não é informações, muito conhecimento, mas ela é algo que faz com que alguém prospere no sentido daquilo que é para a vida, né? Aquilo que é algo divino, aquilo que é algo de Deus, é algo aplicado, não um certo conhecimento apenas, uma certa informação, muita informação não, mas de fato, de verdade,
né, uma sabedoria aplicada, né, algo que realmente gera aí um entendimento de fato, de verdade, né, que pode livrar vidas, que pode salvar vidas, por exemplo, né, quando Deus dá sabedoria a Salomão, e a primeira coisa que vem ali para ele ser provado, para ele ser testado, é a situação daquelas duas mulheres com um filho e elas estão disputando, uma delas está disputando. Tem então que Deus dá sabedoria para Salomão e ali ele age, ele aplica a sabedoria pelo dom de Deus, pelo dom da sabedoria, pelo dom da palavra da sabedoria. Então vem a revelação de Deus para ele no momento e ali ele aplica, fazendo com que o que prospere seja a vida e não a morte. O que prospere seja a verdade de Deus, ela venha a ser revelada naquela situação, e não a mentira, e não a morte. Então nós vemos aí, em todos esses sentidos, em todos este aspecto, que desde os primeiros versículos da Bíblia Sagrada, Deus ele está fazendo com que o que é do mistério desde a antiguidade, mistérios, coisas que estão a ser reveladas, desvendadas, né, vão acontecendo até o final dos tempos também, vão de forma cíclica acontecendo de forma maior, como disse Salomão, o que era, é, e o que é, vai continuar sendo, porque não existe nada novo debaixo do sol. Então, nós vemos que este é um ciclo, né, de um livro que é chamado Em um Princípio, ou Por um Princípio, que é o livro de Gênesis, ou seja, é o livro da Gênesis de Deus, né, é o livro das origens, né, é o livro onde que nós podemos aprender muito em diversos sentidos e aspectos da nossa vida, quando muitas das vezes a palavra do Senhor fala que Jesus disse, cumprindo o que estava escrito no livro de Salmos, se não me falha a memória, nos escritos, dizendo, abrirei a minha boca em enigmas, em parábolas, né, de coisas, de mistérios da antiguidade, né, de tempos remotos, antigos, desde a antiguidade eterna. Então o Senhor, muito do que ele falava, é até difícil muitas das vezes para nós mesmos compreender, ainda hoje, com muito conhecimento, né, a nossa disposição. Então, quando é que nós podemos verificar que muito do que o Senhor Jesus ele falava, por exemplo, ele falava com respeito a coisas desde o princípio, né? Ele falava com respeito a coisas assim do que já estava escrito desde o livro de Gênesis, do livro do princípio, do livro das origens, das coisas da eternidade. Glórias a Deus. Grande é o Senhor. Então, nós podemos ver aí que existem muitas e muitas coisas a ser desvendadas para nós. E a palavra do Senhor ela é vida, né? Ela traz para nós aí muitas coisas que podem nos ajudar na compreensão, em orientações e até mesmo a tomar decisões da nossa vida. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.